Boa tarde, queridos alunos. E olha, estamos começando a espalhar, hein? Estamos já em Nordeste. Vamos espalhando, vamos compartilhando, vamos avisando, tá? Temos na Bahia, também muito obrigado. Rio de Janeiro, muito obrigado. São Paulo é sempre São Paulo. Isso é bacana, tá? Cultura, português, livros, isso é fantástico e a gente tem que falar sim. Boa tarde, começando um Verbalizando com o professor Paulão aqui à sua disposição. E hoje eu venho apresentando, olha isso aqui. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vocês conhecem esse livro? Não? Não? Como não? Uma obra de arte da língua brasileira, gente. Lima Barreto. Fantástico Lima Barreto, gente. Pelo amor de Deus. Vocês têm que conhecer. Você tem que ler isso aqui, sim. Olha só que lindo. A lição de violão. Primeira parte do livro, tá? Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa. Já começa assim. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bongava. Rapaz, você está lendo um livro e de repente a palavra bongava pelas confeitarias. O que é bongava? Bongar, né? Bongava vem do verbo bongar, que é procurar, ir atrás. Beleza? Tá começando mais um Verbalizando com o professor Paulão. Vamos à vinheta. Muito bem! Muito bem, vamos lá. Recebo com alegria perguntas. Eu sempre digo a vocês, por favor, mandem bastante perguntas que eu vou responder a todos. Se forem milhares, aí realmente eu vou agrupar, mas por enquanto eu estou respondendo as perguntas. Uma delas é a seguinte: professor, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? Todo mundo se faz essa pergunta. Você já ouviu esta pergunta algumas vezes na sua vida. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Gente, isso é uma pergunta filosófica. É filosófica. Por quê? Porque você tem que buscar um sentido, né, disso tudo. É sabido que a galinha vem do ovo. E o ovo vem da galinha. Quando você pega isso num curto espaço de tempo, você fica sem resposta alguma. Por quê? Você não tem ovo sem galinha e não tem galinha sem ovo. Se você expande esse tempo, se você vai alargando esse tempo, e quando eu falo alargar o tempo, eu falo em 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 5.000, 10.000 anos. 1 milhão de anos. Quando você estica isso tudo, você tem que procurar lá na origem. Lá na origem. Você sabe que a vida na Terra saiu do mar, né? E antes de tudo, havia um caldo nas águas. Reações químicas e tal, perere, parará, e aí, puf, surgiu a molécula da vida. E a partir daí, a coisa foi se desenvolvendo, e quando eu falo a partir daí, levou milhões de anos para que isso ocorresse, e mais milhões de anos para que o primeiro animal se aventurasse fora da água e tivesse que voltar, e voltar de volta para a terra, e voltar para o mar, e voltar para a terra, até que as guelras desses animais marinhos começaram a se transformar em pulmões. Então, quando você vai lá no início, você tem uma molécula. Você tem grupamentos de células depois da molécula. Então, filosoficamente, quem veio antes? O ovo ou a galinha? Eu diria o ovo. O ovo, bem pequenininho, a molécula. Depois a célula.
depois o agrupamento de células, e aí para os indivíduos, para os animais ou plantas e tal, e foi se desenvolvendo, foi se dividindo, cada reino foi se instalando, tá? Mas isso, ó, levou muito tempo. Então, filosoficamente, a minha resposta é o ovo, tá bom? Vamos lá. Temos uma notícia meio ruim. Meio não, eu acho péssima, né? Mas eu tentei aqui dar uma ajeitadinha aqui para vocês. O resultado do PISA, vocês sabem o que é PISA? Tá? É uma prova internacional, tá? Entre, se eu não me engano, 72 países, que mede o conhecimento em matemática, ciências e linguagens dos alunos de 15 anos. E o Brasil, desde 2009, patina, ele não sai. Ele fica naquele rame-rame, naquela coisa que ele só não está em último lugar porque a Argentina empatou com a gente. Porque se não tivesse empatado, nós estaríamos em último lugar na América. Isso é triste, isso é muito triste. Por que é muito triste, gente? Se a gente não sabe matemática, a gente que eu estou falando, juventude brasileira, e é quem vai nos substituir daqui a pouquinho. Vocês, daqui a pouquinho, estarão aí no mercado de trabalho, em postos de comando. Se vocês não estão sendo preparados para matemática, nem para ciências, nem para linguagens, não sabem interpretar um texto, é jogar a geração de vocês no lixo. Não pode acontecer. Nas minhas aulas, gente, eu brigo muito, eu chamo atenção, eu seguro, presta atenção no que eu estou falando, porque vocês têm que aprender isso. Eu não dou aula de matemática, eu não dou aula de ciências, eu dou aula de português e artes. Então, a compreensão é importante, porque se vocês não compreenderem a coisa, é o que eu sempre digo, vocês não souberem discernir, ou seja, diferenciar o falso do verdadeiro, vocês vão sempre entrar no que ou a grande mídia ou alguém mal intencionado quer que você entre. Eu não quero que você entre numa furada. Eu quero que você veja a realidade. Como isso está acontecendo. Está acontecendo dessa forma. Porque se vocês prestarem atenção, vocês terão uma realidade aqui e um discurso da realidade aqui. Vocês vão olhar uma e outra e vão ver que uma não bate com a outra. Estão querendo, a partir de um discurso, tá? De uma fala, de uma descrição, montar uma realidade diferente daquela que existe. E com isso, muita gente, entra, escorrega na banana. Não pode. Gente, não pode. Mesmo. Então, olha, vamos estudar. Nós temos que estudar. Não adianta ir para a sala de aula e ficar só brincando. Eu acho que brincar faz parte, tá? É da vida da gente, tá? Ninguém quer um bando de robô assim, Não pode. A gente quer gente viva, alunos vivos, mas alunos inteligentes. E prestem atenção também nas aulas. Então estudem, gente. Estudem. Na minha infância eu tive um programa que a gente via. Tinha vários na época. E o meu, que eu gostava mais, era do Capitão Asa. E ele tinha uma frase, todo programa ele acabava com essa frase que era, e isso marcou muita gente. Era a seguinte: o estudo é a porta aberta dos ideais elevados. É a herança que os infortunados não levam. Eu gostaria muito de deixar essa frase para que vocês guardassem isso na cabeça de vocês. O estudo é a porta aberta dos ideais elevados. É a herança que os infortunados não levam. Então, estudem, se preparem. O mercado de trabalho daqui a 10, 12, 15, 20 anos vai ser completamente diferente do que é hoje. E pelo que eu estou lendo, 60 a 70% das profissões daqui a 20 anos não existem hoje. Então, vocês têm que aprender a aprender.
Oi, professor, como assim? Vocês têm que aprender a aprender. Por quê? Eu hoje estou preparando as minhas turmas para um determinado mercado, para uma determinada realidade, que daqui a pouco ela pode mudar, viu? Mas vocês não podem ter medo dessa mudança e estarem preparados para entender e trabalhar com a novidade. Certo, gente? E quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor. Pelo amor de Deus, quanto mais conhecimento vocês tiverem em ciências, em matemática, em linguagem, melhor para vocês. Vocês podem até dizer para mim assim, não, professor, a matemática é muito difícil. Eu sei que tá entre nós aqui, matemática é difícil. É mais complicado porque é uma coisa muito abstrata, tá? Química também e tal. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que ver, a gente tem que olhar. Não vamos deixar que isso nos vença. Nós temos que vencer. E matemática é só prestar atenção no que o seu professor de matemática está falando. Não entendeu? Pergunta uma, pergunta duas, pergunta três, pergunta quatro. Quantas vezes? Até você entender. Porque a sua dúvida é a dúvida do outro também. Tá bom? Gente, muito obrigado. Não se esqueçam de dar o like de vocês, de compartilhar com seus amigos, tá? Grande abraço, até o outro Verbalizando com o Professor Paulão. Grande abraço, tchau, tchau.